Nunca reclame das provas, porque são elas que vão atestar, são elas que vão trazer comprovação da sua vitória. É no fogo que se forja o mais puro metal, o ouro. A pérola é o ferimento em uma ostra, cuja reação é a produção de uma das pedras mais preciosas do planeta. O diamante, sem ser lapidado, não deixa de ser uma simples pedra. O forjar, o podar, o lapidar, o provar, a prova é o que atesta, é o que comprova a sua vitória. Eu não sei se você na infância ou adolescência, ou talvez até os dias de hoje, eu não sei se você já competiu, se você já participou de alguma competição esportiva. Quem já participou de alguma competição? Eu não sei se a sua competição foi em artes marciais, através de uma luta, ou de algum esporte de equipe, como futsal, futebol de campo, vôlei, basquete, handball. Eu não sei se foi esporte individual, como tênis e outras coisas mais. Mas uma coisa é certa: não há nada melhor do que a conquista de uma vitória. Quantos aqui já ganharam medalha? Levante sua mão. Troféu, cinturão. É muito bom. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já teve a experiência, talvez nos jogos escolares, de uma vitória por WO? Quem já ganhou por WO? É terrível. Você ganha medalha, mas você não tem história para contar. Na verdade, você venceu, mas não conquistou. Os colegas contam suas lutas, contam suas experiências, contam as suas dificuldades para poder galgar, conquistar a medalha, o troféu, a vitória, e você não tem nada o que contar. Por quê? Porque venceu por WO, ou seja, porque o oponente, porque o seu adversário ou desistiu ou não compareceu. Tem muito cristão querendo vitória sem luta, e não existe conquista sem sacrifício. É por isso que nós iniciamos uma série de mensagens. Você que, assim como eu, enfrentou uma pandemia, está entrando agora na endemia, e está agora em uma nova fase, você há de convir que nós temos passado por grandes provações. E Deus quer nos levar da provação para a vitória. Essa é a série de mensagens que nós estamos compartilhando aqui com a família. Nesta série nós estamos entendendo que muitos lugares em que nós nos encontramos, o Senhor quer nos elevar, Ele quer nos conduzir para uma outra situação, é da provação para a vitória. Domingo passado nós aprendemos que o Senhor quer nos tirar da tristeza para a alegria, e aprendemos isso através da história de Ana na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 1. Hoje, então, nós daremos continuidade a essa série, aprendendo como sair do medo para a fé. Sim, há muitas pessoas que estão com medo. Talvez você em casa, nesse exato momento, esteja com medo, sem perspectiva, sem esperança, sem saber o que é que vai acontecer da sua vida. E agora, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou restaurar? Como é que eu vou sair desse poço em que eu me encontro? Há muitas pessoas assim. Deixa eu te dizer. Hoje nós iremos aprender a partir da vida de um homem que nós não sabemos o seu nome porque não é mencionado, apenas a sua profissão. Ele era um carcereiro. Em Atos capítulo 16, texto lido pela apostolante Lisandra, nós vamos aprender que através dessa sua experiência com Paulo e Silas na prisão, ele saiu do medo para a fé. E o mesmo Senhor quer fazer com cada um de nós nessa noite. Quem recebe essa palavra, diga amém. E é importante que você conheça um pouco sobre a história desse homem. Vamos ao texto sagrado? Acompanhe nossos telões. Atos 16, verso 27. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão... Opa! Pausa no texto. Entenda o contexto. Aquele homem, ele trabalhava como carcereiro, diferentemente de um agente penitenciário dos dias de hoje, cujos direitos humanos ficam na cola,
cujo respeito muitas vezes pela dignidade do ser humano acontece. Naquela época, no contexto do Império Romano, um carcereiro, ele tinha total autonomia, de forma violenta, sanguinária, para punir as pessoas que no cárcere estavam. Jesus, então, é um grande modelo. Você há de lembrar de quanto ele pagou através desse contexto da cultura do Império Romano e como ele foi açoitado, porque esse era o comum na pena romana. E aquele carcereiro estava então acostumado a fazer o quê? A punir os que ficavam no cárcere, os que estavam na prisão. Então era açoite, era chicotada, era violência, era sangue. Mas num dado dia, no meio do trabalho, ele tirou um cochilo, ele adormeceu, e quando ele abriu os olhos, o que foi que ele viu? As portas das celas do cárcere, as portas estavam abertas. E o texto sagrado continua dizendo o que foi que ele fez? Ele tirou a espada e o que é que ele ia fazer? Ele ia se suicidar. E por que ele ia se suicidar? Continue o texto, continue. Supondo que os presos tivessem fugido. Veja que ele queria se suicidar, não porque ele estava com medo dos presos. Ele estava com medo, era do Império Romano. Era da pena do imperador, porque por ele ter sido negligente, ele iria agora para a prisão, ele iria sofrer o que os outros sofriam em suas mãos, por causa daquelas portas que se abriram. É importante que você lembre que as portas se abriram, porque foi o anjo do Senhor quem abriu. Paulo e Silas oraram, o anjo foi, abriu a porta, aquele carcereiro acordou, e quando viu a cena, puxou a espada e tentou se suicidar. Por quê? Porque ele supôs. A Bíblia diz que aqueles prisioneiros fugiram? Não. Mas ele supôs. Tem muita gente que está vivendo um suicídio emocional, um suicídio conjugal, um suicídio financeiro, porque está supondo que o mercado não está aquecido, porque está supondo que a mulher está traindo, porque está supondo que não há mais solução, porque está supondo que já não há mais esperança. Pare de viver como um peru de Natal que morre de véspera. Está na hora de você despertar, está na hora de você entender que o Senhor quer te levar da prova à vitória, do medo à fé. Creia que o que você está vivendo, enfrentando, por mais difícil que seja, por mais desafiador que possa parecer, é o Senhor quem está te conduzindo e te preparando para grandes conquistas. E assim como Ele fez com este carcereiro, e nós vamos aprender a partir dessa história, Ele quer fazer também comigo e com você. Mas antes disso, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está nesse lugar. A manifestação da Tua presença é perceptível. Obrigado pelo sacramento servido, pelo louvor ministrado, pela adoração que impacta a atmosfera do que nós estamos vivendo aqui. Eu espero que todos que estão conectados conosco em casa também estejam desfrutando desta unção poderosa. Agora, por meio da Tua palavra, eu te peço que eu abrir os meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém. Então, precisamos sair do medo para a fé. Por quê? Primeiro, a fé em Jesus evita tragédias. Repita comigo: evita tragédias. Mais uma vez, pode ser melhor: evita tragédias. Eu sei que muitas vezes nós estamos diante de situações que são catastróficas, que parecem não ter resposta, parecem não ter solução. Mas deixa eu te dar essa boa notícia: ainda que tudo parecer perdido, deixe Jesus entrar na sua vida, que você vai ver que não tem pergunta que não tenha resposta para Jesus. Não há um só problema que Ele não possa solucionar. Sim, Ele pode. Eu não sei como era a sua vida antes de Jesus, mas a minha vida era uma tragédia. Na adolescência me envolvi com drogas, tive experiências de uma vida sexualmente irresponsável.
Eu me envolvi e respondi processo no juizado de menores, estelionato, vandalismo, furto. A minha vida sem Jesus era uma tragédia e por causa disso eu tentei o suicídio. Eu tomei veneno para morrer, porque não tinha esperança. Para a minha vida já não tinha mais perspectiva. E com o carcereiro do texto bíblico não foi muito diferente. Jesus, ele entra na história e evita uma tragédia premeditada. Veja a instrumentalidade de Paulo e, por favor, acompanhe o verso 28 do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Ei, 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 ei! Faça isso não, homem! Não se aveste não! Tu vai se matar, tu tá doido, é? Na linguagem nordestina foi isso que Paulo fez. Paulo bradou em alta voz e disse: rapaz, tu vai meter a peixeira no teu bucho? Paulo bradou em alta voz. Quando você brada em alta voz, é para dizer o quê? É para gritar com aquela que você disse que iria amar até que a morte separasse? Quando você brada em alta voz, é apenas para subjugar, para punir, para disciplinar, para reclamar, para denegrir os seus filhos que são herança do Senhor? Você brada a sua voz apenas nas mídias sociais para trazer dissensão, confusão, contenda, para ficar discutindo sobre futebol, religião, política. E agora estamos em tempos de eleição. Quanta gente não está bradando nas redes sociais, falando tanta coisa. Para de bradar morte. Seja um instrumento para bradar a voz da vida que transforma e que salva a humanidade. E olhe que aquele algoz punia fisicamente, maltratava. E o apóstolo Paulo poderia dizer: morre, infeliz. Morre porque tu é um infeliz das costas ocas. Tu está pensando que eu esqueci do bicudo que tu desse na minha cara? Ele podia fazer isso. Sim, ele podia. Mas ele bradou em alta voz, para evitar a discussão, para evitar a morte. E disse: ninguém fugiu, estamos todos aqui. Precisamos sair do medo para a fé, porque a fé em Jesus evita tragédia. Segundo, a fé em Jesus traz paz ao coração. O que é que a fé em Jesus traz? Paz ao coração. Nós somos uma geração fast food, a gente quer tudo para ontem. É um corre-corre, ninguém para contemplar mais nada, é todo mundo desesperado, é preocupado com uma foto para postar no feed, é uma história que quer logo fazer, e contemplar, curtir e viver, que é bom nada. Me lembro de uma viagem que eu fiz com a minha esposa e um outro casal, e nós chegamos em uma das 7 maravilhas do mundo. Quando eu olhei aquele lugar, eu disse: uau! Que coisa fenomenal. E a mulher do cidadão que estava com a gente disse: ai meu Deus, eu quero tirar uma foto, eu quero portrait, eu quero assim, que eu vou postar, vou fazer história. Eu disse: mulher, em nome de Jesus, cala a boca, só um minutinho, fala o que tu quiser, mas primeiro curte, primeiro aproveita, desfruta do que você está vendo. Às vezes nós somos assim, estamos tão preocupados em postar, em querer mostrar e ver quantas curtidas a gente vai ter, e a gente fica sem paz. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é daquele que posta foto e porque teve pouca curtida, você tira do seu feed? Eu vou te contar, eu vou orar por você. Que se você postou, é porque você curtiu. Você tem que curtir sua foto. Se as pessoas vão curtir ou não, a vida é delas. Você tem que viver. Vive em paz. Seja feliz. Não, porque o que é que vão dizer? Eu sei lá o que é que vão dizer. Eu quero saber o que é que você tem para dizer, então diga. Isso me faz lembrar uma pessoa que sabe: bispo, eu queria tanto conversar com o senhor, queria tanto, sei o quê, vamos numa cafeteria, eu acho tão bonito, aquelas fotos que o senhor tira com café e não sei o quê, vamos vamos, tá bom, a gente marcou numa cafeteria, eu pedi o cappuccino, etc, eu digo: você quer tomar o quê? Ela disse: não, eu não gosto de café, não. Eu vou pegar o seu emprestado para poder fazer uma story. Pelo amor de Deus, gente. Até quando você vai viver desse jeito? E tem muita gente assim. O carcereiro, ele pôs sua vida, ele viu sua vida passar pelos seus olhos. E ele decidiu fazer o quê? Se prostrar
nos braços da paz. Veja, Atos 16, 29. Tendo ele pedido luz, ele saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Aquele cujas pessoas se prostravam diante dele, ele agora estava buscando a paz, ele se prostrava, ele pedia ajuda, ele recorria. Antes um homem à beira do suicídio, agora um homem ajoelhado diante da paz. Que tal você ser esse instrumento que evita a tragédia e que traz paz ao coração? Porque para sairmos do medo para a fé, com fé em Jesus, ele evita a tragédia. Sim, a fé em Jesus traz paz ao coração. Terceiro lugar, a fé em Jesus liberta. Tem muita gente que vive endemoniado. Desculpa, eu sei que isso é muito forte, mas fala sério. Tem gente que é enfesada com a vida. Tem gente que já acorda com a legião de capeta no couro, porque não tem outra palavra para dizer não. Tem gente que nasceu, cuja missão é querer te fazer infeliz. Você conhece alguém assim? É impressionante. É aquela pessoa que é do contra, ela é negativa. Ela nunca apoia, ela está sempre querendo destruir. Ela usa aquelas palavras assim que não agregam valor. Tem gente que precisa de libertação. Eu vou dar um exemplo. Antes de ontem, sexta-feira, o Senhor me acordou um pouco mais cedo do que de costume. E eu fui orar, fui ler a Bíblia, como usualmente eu faço diariamente. E já que eu tinha acordado muito cedo, e eu só tinha treinado jiu-jitsu uma vez durante a semana, eu costumo treinar entre 2 e 3 vezes, então eu decidi vir treinar jiu-jitsu às 6 horas da manhã, começar bem o dia, já produzindo. E eram umas 5h40 da manhã, eu peguei a BR saindo de casa, e por algum motivo, eu tomando um café, ainda naquela, né, ouvindo a voz de Deus e etc., vinha um ônibus muito rápido e começou a cortar luz para mim, e ele meio que diminuiu a velocidade, e eu quando percebi aquilo, aí eu fui, coloquei o carro na mão direita, e aí eu, meio assim querendo pedir desculpa, sei lá, porque ele estava cortando luz, eu de alguma forma eu atrapalhei. E aí um carro vinha, eu fui tentar ultrapassar, e para ultrapassar eu passei na frente do ônibus, o outro buzinou, não sei o que e tal. Aí eu, meu Deus, esse homem está enfesado. Aí eu fui, vai, passa, vai com Deus, vai com Jesus, Deus te abençoe. Aí quando ele passou, ele abriu a porta, gritou lá, eu não entendi muito bem, e ele estava de máscara, e depois ele estirou um dedão bem grande para mim, gente. Gente, 5h40 da manhã, vocês já distribuindo dedo à vontade assim para as pessoas. Isso mostra um nível de endemoniamento muito grande no ser humano. E naquela hora, eu não sei você, mas assim, a primeira reação de um ser humano normal, que vive no planeta Terra, é, sei lá, querer fazer o mesmo, ou de repente deixar os demônios também tomar conta, e entrar nessa vibe infernal. Mas na hora eu senti uma compaixão, eu senti uma misericórdia, aquele homem logo cedo, com ônibus, trabalhando e tal. E ônibus não anda tão rápido, eu apertei o pé e tal, passei dele, abri o vidro assim, e eu, por favor, me perdoe, desculpa, e tal, e eu comecei a me desculpar, olha, me perdoe, Deus abençoe, tenha um bom trabalho e tal. Aquele cara olhou para mim assim, e mudou o dedo, e apontou esse para mim. Você entende o que eu estou dizendo? Você pode ser um instrumento para evitar tragédia, para trazer paz ao coração, para trazer libertação. Mas como você tem agido? Veja o que o carcereiro fez. Verso 30. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário para fazer para me salvar? Ele queria libertação, ele queria passar pelo processo, ele queria pagar o preço, ele queria se redimir, ele queria pedir perdão, ele queria fazer o que fosse necessário. Você está pronto para fazer o que é necessário para sair do medo para a fé? Antes da beira do inferno, com passagem só de ida, sem direito a retorno. Agora um homem liberto, à beira do céu. E hoje também pode ser o seu dia de receber libertação da parte do Pai. Libertação para não mais usar palavras tão pejorativas, maldizentes, maléficas do inferno sobre a vida de quem você ama, de quem convive com você, de quem paga o preço ao teu lado nessa jornada chamada vida. Precisamos sair do medo para a fé, porque a fé em Jesus evita tragédia, traz paz ao coração, liberta. Quarto e penúltimo lugar, salva. Repita comigo:
salva. Sim, Jesus salva. Agora ele foi liberto, então vem um processo de salvação para uma nova história ser escrita. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. No texto sagrado nós vemos no verso 31 e 32 de Atos capítulo 16, eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e todos da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos da sua casa foram salvos. Veja que ele e toda a sua casa receberam a salvação. Seja instrumento de Deus para fazer a diferença na sua vizinhança, no seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver. Seja instrumento do céu. Tire as pessoas de onde estão e leve-as ao destino profético que Deus quer libertar, salvar, transformar através de você. Assim como Paulo e Silas fez, Deus quer te usar também. Basta que você esteja pronto a ser um instrumento em suas mãos. Tudo que você receber da parte do Senhor, compartilhe na sua casa e permita que outros também sejam abençoados através de você. Isso nos leva à quinta e última lição dessa noite. Precisamos sair do medo para a fé, porque a fé em Jesus restaura a alma. Repita comigo: restaura a alma. A alma é sede invólucro dos sentimentos, das emoções. Este carcereiro, ele era uma pessoa frustrada. Imagine ele, vamos de job, imagine ele fazendo história no trabalho. Vamos agora, vamos lascar chicotada em algumas pessoas no cárcere. Imagina a vida desse homem. Ele era odiado por muitos. Ele era aquela pessoa que as pessoas... Olha, lá veio o carcereiro, o algoz, aquele que prende, que maltrata, aquele que fere. Não aquele, como Lucas Taveira, que age em nome da justiça para prender quem cometeu algum delito. Não, diferente. Era uma pessoa que quando o filho ia para a escola e a professora perguntava: seu pai trabalha com o quê? Meu pai, ele trabalha no Império Romano, meu pai trabalha. Joãozinho, e seu pai trabalha com o que no Império Romano? E meu pai, ele é da Secretaria de Segurança do Império Romano. Porque ele não tinha coragem de dizer: meu pai é um carcereiro. Meu pai é um algoz. Meu pai é quem machuca, quem maltrata, quem tira sangue. Meu pai é quem age em nome do imperador para punir de forma tão violenta, tão sangrenta, seres humanos que precisariam de misericórdia e compaixão. Foi uma obra completa. Encontrando com Jesus, não só ele, mas todos da sua casa foram salvos. Veja o texto, nós observamos isso no versículo de número 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aquele que maltratava, agora tratava. Aquele que feria, agora cuidava, restaurava. Veja que o texto diz que ele lavou as feridas. De quem? Daqueles que ele abriu a ferida. Por isso que hoje eu quero que você saiba, e talvez você tenha vindo aqui só para ouvir isso, é tempo de você liberar os algozes que te magoaram, que te traíram, que te esqueceram, que te abandonaram, que trouxeram feridas ao seu coração. Enquanto você estiver os arrastando com você, essa dor ela nunca vai passar. O Senhor quer te usar para restaurar, para curar feridas, para começar uma nova história. Ele chama aqueles a quem ele feriu, ele lava, depois ele prepara uma refeição e ele serve. Está na hora de você mudar a sua vida e parar de ser aquele que promove morte para trazer vida, que promove ferida para trazer cura, ser aquele que promove a comida ao invés de fome. Antes era o medo, a morte que rondava a vida e a casa daquele homem sem Jesus. Agora, com uma nova vida, as suas palavras, elas são outras.
Quantos salmos vem caminhando aqui à frente, eu queria compartilhar com vocês ainda um recadinho que Deus mandou para mim no Facebook, através de uma pessoa que eu nem conheço, diante de um momento que eu precisava tomar uma decisão sobre realizar ou não um sonho de infância, cujo desafio iria demandar muito esforço e muitos anos, e eu estava com medo, não sabia se eu deveria ou não dar espaço. E o recado que eu recebi no Facebook foi esse, está aí no telão. O medo é inevitável, mas a fé precisa ser maior. Uau! Veio como resposta do céu na minha vida. O que Deus estava me dizendo é: filho, é normal você sentir medo. O medo, ele é inevitável. Seja bem-vindo ao time de seres humanos. Mas lembre-se, a fé, ela precisa ser superior. Ela precisa ser maior. Talvez você esteja com medo. Talvez você não saiba o que fazer no dia de hoje. Talvez você esteja diante de um momento de decisão. Talvez a decisão sobre sua própria vida, sobre seus próprios planos, sobre sua própria existência. O medo, ele é inevitável, mas a fé precisa ser maior. Faz sentido para você essa palavra? Se faz sentido e você quer receber uma oração e selar essa palavra no seu coração, fique em pé no seu lugar e faça dessa canção a primeira parte dessa oração, para que a gente possa hoje ligar na terra o que nós cremos que foi ligado no céu no dia de hoje.